está constante. Livro de Salmos, no capítulo 61, o verso 2 e o 3. Diz assim: desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia é repleta de orações, e orações, elas são sempre belas, mas algumas, pelas circunstâncias que elas envolvem, que elas foram feitas, e até mesmo pela inspiração celestial das palavras que nelas foram usadas, elas são muito preciosas. E nesta oração, esta oração que nós lemos, é uma das partes da Bíblia que eu mais gosto de ler e de lembrar, porque ela reflete tudo que Deus é para um homem e para uma mulher. Ainda a semana passada eu via uma entrevista com aquele físico Stephen Hawking, e ele dizia o seguinte: ele dizia: se a minha teoria for comprovada, o mundo passou a existir sozinho. Ele foi uma mistura de substâncias que ocorreu por uma energia cósmica apenas. E se a minha teoria é verdadeira, ninguém mais precisará de Deus. Eu não preciso de Deus, você não precisa de Deus, ninguém mais precisará de Deus. O problema, meus irmãos, é que tudo que ele diz não passa de uma teoria. E teoria qualquer um pode inventar, mas eu posso bem ter a teoria nesta noite de que a lua é um queijo, e esta será a minha teoria. Alguns crerão, outros não, outros acharão que eu estarei doido, mas será uma teoria, certo? E o problema é esse, que aquilo não passa de uma teoria. Agora Deus, meus irmãos, é uma experiência verdadeira. Neste texto que nós lemos, o salmista pede a Deus e diz assim: Senhor, leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Por que eu estou pedindo isso? Ele diz: porque tu tens sido o meu refúgio. Eu vou cantar, eu vou habitar à sombra das tuas asas, vou estar escondido à sombra das tuas asas. Meus irmãos, ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha uma história com Deus, ele tinha sentido Deus agir na sua vida, presenciado e recebido o benefício desse agir de Deus. Há muitos anos atrás, houve um tempo na Inglaterra em que os ateus gostavam de debates, e o que eles mais desejavam era debater com os cristãos. E o que eles faziam? Os ateus mais famosos do tempo, chamado tempo do Iluminismo, eles colocavam um palanque no centro da cidade, e depois subiam no palanque e começavam a desafiar os cristãos para virem e provar que Deus existia. E um deles uma vez montou um palanque e começou a chamar os cristãos para debater. E ele chamou um dia, ninguém apareceu. Chamou 2 dias, ninguém apareceu. No terceiro dia apareceu um velhinho. E ele tinha deixado em cima do palanque uma cadeira para ele sentar e a outra para o debatedor sentar na frente, o que aceitasse o desafio. E ele ficou sentado e convocando, ele convocou por 2 dias, ninguém apareceu. No terceiro dia ele ficou sentado aguardando, deixou a cadeira ali esperando o debatedor. Daqui a pouco vem vindo um velhinho com uma laranja na mão, e o velhinho subiu no palanque e sentou na cadeira do debatedor. Ele ficou quieto, com a laranja na mão,
E daí ele falou: meu amigo, você não está entendendo, eu não coloquei essa cadeira aí para você descansar. O senhor é cristão? Ele disse: não, eu sou cristão. Ele diz: essa é a cadeira do debatedor. O senhor veio para um debate onde o senhor deve me comprovar que Deus existe, que Deus é verdadeiro. Ele diz: pois bem, eu entendi, eu aceitei o desafio, eu vim mesmo para isso. Ele diz: então, o que o senhor tem a dizer? Ele disse: o senhor espera um pouquinho. Ele tirou um canivete, ele descascou a laranja, e depois o homem esperando, ele chupou a laranja. Daí, quando ele terminou de chupar, o homem disse assim: e aí, vamos ao debate? Ele disse assim: vamos começar. Ele disse: a laranja que eu chupei estava doce ou azeda? Daí ele falou assim: como eu vou saber se foi você que a ingeriu? Ele diz assim: então, meu amigo, eis aí o primeiro fato. Como você vai dizer sobre Deus? Como você vai negar Deus se nunca você se propôs a experimentá-lo? Você passou a vida inteira dizendo que Ele não existia. Olha, meus irmãos, o salmista eleva a sua oração a Deus justamente porque ele tinha uma experiência de vida com Deus. Ele diz: tu tens sido o meu refúgio. Todas as vezes que precisei, encontrei um esconderijo em ti. Todas as vezes que necessitei de auxílio, a tua mão me auxiliou. Há uma experiência de vida por trás desta oração. Mas sabe, a oração é muito interessante, porque ele diz assim para Deus: leva-me à rocha que é mais alta do que eu. E é interessante que quando olhamos a circunstância que ele fez essa oração, ele estava enfrentando o pior dilema da sua vida, porque ele era um rei e o seu próprio filho tinha se rebelado contra ele, o seu filho Absalão, que ele amava muito, ele apostava muito na vida daquele seu filho, ele tinha um carinho especial pelo filho, e no entanto o filho se rebelou contra ele, o filho se apossou do seu palácio, o filho se apossou da sua família, o filho dominou completamente o que era dele, e ele, para não ter que enfrentar o filho e matá-lo, ele saiu entre a noite e a madrugada, ele saiu como quem sai pelas portas do fundo de Jerusalém, ele passou pelo ribeiro de Hermon, ele subiu por um lugar que mais para frente se tornaria conhecido no ministério de Cristo, chamado o Horto das Oliveiras, atravessou por ele, foi embora para uma região desértica, fugindo do seu próprio filho. E porque ele fugiu, Davi nunca tinha fugido de ninguém. Davi não era homem de fugir. Davi dizia que Deus tinha adestrado as suas mãos para a peleja, e Deus lhe dava um vigor tão grandioso que ele dizia: contigo eu sou capaz de saltar muralhas. Mas por que fugiu assim? Porque seria terrível para Davi enfrentar o seu próprio filho. As guerras de Davi sempre terminavam com alguém morto, e todas elas terminaram com o inimigo de Davi morto. E se Davi tivesse que enfrentar o seu filho, com certeza teria que matá-lo. Então, para evitar este confronto, Davi fugiu, saiu pelo fundo de Jerusalém e começou a entregar-se à misericórdia divina. Era um dilema grandioso, porque Davi queria vencer e retomar o trono, mas Davi não queria destruir o seu próprio filho. E por causa desse dilema é que ele faz esta oração. Ele diz para Deus: desde as extremidades da terra clamo a ti, porque o meu coração está muito triste, o meu coração está muito abatido. E ele pede para Deus: leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Oh, meus irmãos, o que significa essa oração? Significa que Davi estava dizendo: Deus, eu atingi os meus limites, Deus, eu já fiz tudo o que podia ser feito. E não era só isso não, ele não estava falando unicamente de si, porque ele diz: eu preciso de algo mais alto, eu preciso de algo além de mim, eu preciso de algo externo a mim. Mas ele ainda declara para Deus que até os homens não lhe puderam ajudar. Ele diz: desde as extremidades da terra eu clamo a ti. Eu já vagueei por muitos lugares, eu já procurei muitas respostas, mas olha, Deus, eu me volto para ti, só tu podes me ajudar. Leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Leva
leva-me à rocha que é mais alta do que eu. Davi estava, meus irmãos, dizendo o seguinte, aquilo que tem sido uma experiência de todos nós, as circunstâncias da vida, que ela nos exalem completamente, as circunstâncias da vida, que nós colocamos nela toda a nossa força, toda a nossa criatividade, todo o nosso conhecimento, e no entanto nós não encontramos saída. O homem sempre chegará aos seus limites, e depois o que fará quando atingir os seus limites? Alguns se suicidam, mas há uma porta aberta, há um lugar de escape, é um refúgio verdadeiro na pessoa bendita de Deus. E Davi, pela sua experiência, ele foi a esse refúgio, ele pediu: Deus, leva-me à rocha que é mais alta do que eu já atingi o meu ponto alto, eu já fiz o melhor de mim, é hora de tu me levares a este lugar mais alto que tu possuis, é hora de tu me levares a este lugar mais elevado que está nas suas mãos. E meus irmãos, esta verdade gloriosa, ela nos faz lembrar o seguinte, que há momentos da nossa vida que nós precisaremos de uma criatividade além da nossa criatividade. Talvez nesta noite você veio à casa de Deus e você está se debatendo com um problema, você está tentando encontrar um caminho, você está tentando encontrar uma saída. Você já foi a um, já foi a outro, já compareceu a outro, você perguntou a alguém, você pediu um conselho a outro, mas no entanto nada lhe deu uma resposta satisfatória. É hora de entregar-se à criatividade divina. O Deus que trouxe a terra a existir pela sua palavra, o Deus que estendeu os céus pelo seu poder criador, este Deus quer nesta noite ajudar a sua vida. Você olha e não vê porta, mas pode ver nesta noite um Deus que tem poder, um Deus que tem capacidade de abrir portas onde elas não existem. Moisés um dia se sentiu assim, ele estava saindo do Egito com todo aquele povo, milhões de pessoas, eles iam pelo deserto e de repente eles contavam que Faraó era uma página virada, que Faraó tinha ficado no Egito, mas parece que por uma ação demoníaca, de repente Faraó decide que vai buscá-los de volta, que não os deixam ir, e ele toma o melhor do seu exército e vai atrás do povo de Israel, e o povo na liderança de Moisés, e chegou-se a uma situação terrível. Chegando em Piairote, eles se encontravam nesta situação, eles olhavam para a direita, havia montanhas elevadas, olhavam para a esquerda, havia montanhas elevadas, olhavam para trás, atrás vinha o exército de Faraó decidido a destruí-los ou levá-los de volta. O que se podia fazer numa circunstância assim? Então Moisés, olhando o mar à frente, olhando as montanhas ao lado e olhando a circunstância do exército de Faraó que se aproximava, ele olhou para Deus e pediu socorro. E Moisés foi surpreendido pela ordem de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga a este povo que marche. Oh, que ideia mais louca! Você jamais diria isso, você jamais diria um povo para entrar no Mar Vermelho, mas Deus é mais criativo que você. Deus é capaz de criar circunstâncias além das que você possui, além das que você possui. E Deus criou, Deus assoprou as águas, um forte vento, e as águas começaram a se dividir. O vento de Deus fez duas coisas ao mesmo tempo. O brasileiro diria que Deus matou dois coelhos com uma só cajadada. Olha, Deus assoprou um vento forte, o vento fez duas coisas. Ele dividiu as águas e já secou o caminho no meio delas. Já aspirou toda a umidade, meus irmãos, e o povo passou como uma estrada aberta no meio do mar. Nós não podemos abrir estradas no meio do mar, mas o nosso Deus pode. Nós não podemos criar um caminho novo, mas o nosso Deus tem capacidade para isso. Se nesta noite você precisa de uma criatividade além da sua, ore como Davi: leva minha rocha que é mais alta do que eu. Deus, eleva minha vida
criatividade. Nós precisamos também, sabe do que? De conhecimento, além do nosso conhecimento. Há muitas coisas que precisávamos saber e não sabemos. E não sabemos, mas Deus sabe. Há algum tempo atrás eu estava preocupado porque um cidadão chegava na minha casa, logo em seguida que eu mudei, ele apertava a campainha e depois esperava um pouco para ver se alguém atendia. Ele estava testando para ver se tinha alguém em casa para ele entrar, porque naquele bairro eles fazem assim. Lá o perigo não é à noite, o perigo é de dia, porque eles apertam a campainha, se ninguém atende, ele já conclui que não há gente na casa, e aí, então eles invadem. Entraram na casa da minha irmã 3 vezes. Uma vez minha mãe estava deitada assim, de repente passa um cidadão e vai pegar um rádio. Ele vai pegar o rádio, minha irmã deu um berro, ele desceu correndo. E depois o meu cunhado, ela avisou o meu cunhado, ele correu, pegou uma viatura, eles vieram ainda para tentar pegar o bandido. E é dessa maneira que a gente testa a campainha para ver se alguém, e a gente de casa tem câmera, a gente via lá o cidadão, chegava, apertava a campainha, depois corria, entrava no terreno baldio do lado. E nós fomos ficando preocupados, mas meus irmãos, naquele culto em que estava pregando, a missionária Vanilda diz assim: pastor, Deus está dizendo que está tirando uma nuvem de sobre os seus pensamentos. Deus está tirando nesta noite uma nuvem de sobre a sua cabeça. Eu pensei, o que será que ela vai dizer? Sabe por quê? Porque tinha gente rondando a sua casa para roubar, mas Deus já desfez o seu propósito. Oh, meus irmãos, há coisas que você não sabe, mas o teu Deus sabe tudo. Há coisas que você não conhece, mas o teu Deus conhece todos os seus passos. Oh, este Deus maravilhoso, Ele pode ir além dos teus limites. Ele pode ir além dos teus limites. Mas sabe, meus irmãos, uma terceira coisa, as circunstâncias da vida, que elas vão além do que da nossa autoridade. Nós não temos autoridade para mudar. Queríamos mudar o coração de uma pessoa, queríamos mudar o seu pensamento, queríamos desfazer a enfermidade daquele que está chorando, queríamos transformar a sua fraqueza em força. Nós queríamos libertar pessoas que Satanás as está escravizando. Nós queríamos mudar, até mesmo ser capaz de mudar as circunstâncias da natureza. Nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Nós não podemos mudar a morte em vida. Nós não podemos mudar a enfermidade em saúde. Nós não podemos, meus irmãos, alterar a ordem de muitos fatos. Mas o nosso Deus pode. O nosso Deus pode realizar milagres. Ele tem autoridade gloriosa. Meus irmãos, os céticos, aqueles que questionam Deus, aqueles que o criticam, precisavam ter estado do lado do túmulo de Lázaro. E a irmã dele, escutar a irmã dele dizer: Senhor, tem certeza que quer mexer com isso? Já faz 4 dias, já cheira mal. Abrir isso daí vai ser terrível. Tem certeza, Senhor? E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, meus irmãos, então Jesus diz: tirai a pedra. E quando tirou a pedra, há muita gente que precisava estar lá. Há muita gente que precisava daquele momento. Sabe, Jesus, a porta aberta, um defunto fedendo lá dentro, um homem consumadamente morto. Agora o Senhor vai falar com ele. Diriam, talvez você é louco, falar com o morto. Nunca vi isto na minha vida. Mas Jesus fala. Então ele se põe à porta e grita: Lázaro, sai para fora. E a multidão fica. De repente um vulto vem se encaminhando, vem tentando caminhar com dificuldade. E Jesus diz: desatai-o e deixe ele andar direito. Oh, esta é a voz gloriosa. Esta é a voz que fala com os mortos. Esta é a voz que determina o que fará a natureza. Esta é a voz que transforma a enfermidade em saúde. Este Deus maravilhoso quer ser o teu refúgio, como foi o refúgio de Davi, como foi tantas vezes o socorro que Davi buscou
socorro nesta noite. Nesta noite, esta oração precisa ser a sua. Eu não sei se você esbarrou na sua criatividade, eu não sei se você esbarrou no seu conhecimento, eu não sei se você esbarrou na sua autoridade, mas no entanto, se você chegou aos seus limites, a um lugar mais alto do que a tua vida, a um lugar mais alto do que o melhor da tua pessoa, a um lugar mais alto do que a tua criatividade, a um lugar mais alto além do teu conhecimento, a um lugar mais alto, muito acima do teu poder, é o Deus eterno. E nesta noite você pode ter nos lábios a oração de Davi: Senhor, leva-me à rocha mais alta do que eu, leva-me à rocha que é mais alta do que eu. E eu gostaria de nesta noite perguntar se alguém que ainda não é crente na pessoa bendita de Jesus, você tem confiado em si, você tem acreditado intensamente na sua pessoa, mas chegou o momento dos teus limites, chegou o momento em que você está decepcionado consigo mesmo, desconfiado com as suas próprias capacidades, e você sente que precisa ser elevado, você sente que precisa ser levantado, e este Deus maravilhoso quer ajudar a sua vida. Eu gostaria de saber onde está uma pessoa que ainda não é crente, mas nesta noite quer aceitar Jesus como seu Salvador. Temos um sinal levantando a sua mão. Nós queremos orar por você, pela decisão que você está tomando nesta noite. Ou a sua decisão é uma oração: Deus, eu preciso ser socorrido por ti, eu preciso ser elevado pelo teu poder, eu preciso deste lugar mais alto que tu possuis e que tu és. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Lá está uma alma. Onde está mais alguém